aí não só pela apresentação, mas pelo projeto em geral, por todo o cuidado aos animais. Vocês estavam falando aí de animais apreendidos, por exemplo. Eu já vi lá no Conselho dos Animais, caixas cheias de papagaiozinhos de alguns dias. Se eles não forem cuidados, eles vão morrer, eles precisam ir para algum lugar. E realmente precisa desse esforço. Não é só isso, são todos os animais que merecem todo esse cuidado. Alguns estão doentes, mas muitos estão... Cavalos que andam na beira da estrada, vacas que andam na beira da estrada, animais grandes, que depois eles vão ser encaminhados para doação. Aves que não conseguem voar por enquanto, mas daqui a pouco elas vão voar. É uma coisa... O que vemos desses depoimentos, dessas filmagens de animais que são soltos na natureza e vão voar e vão se adaptar, é uma coisa muito bonita. E eu, particularmente, eu apoio muito esse projeto. E está de parabéns pelo trabalho, não só do projeto, mas de todo o trabalho que será realizado aí dentro. Só lembrando que o mérito é de toda a equipe, tá? Eu estou aqui só como representante, como autor do projeto, mas a discussão, o embasamento, toda a questão, a equipe toda tem tratado disso. Obrigado. Bom, vamos prosseguir a reunião, então, pela pauta. Onde estamos com a pauta? Bom, aqui na pauta que vocês receberam, essa foi a pauta institucional. Vamos partir para a pauta interna. Então, justificativa de ausências. Francisco e Laura. Francisco Augusto da Pedra Branca e a Laura também do Pedra Branca. Nenhum dos dois pôde vir. E eles, se o Francisco não pode vir, a Laura vem, eles nunca faltam. Mas, então, já está justificado. Aqui, na fala da presidência, temos uma coisa que está surgindo agora, é muito recente, que ainda não foi incluída, mas vocês receberam... Vocês já receberam o comunicado, do selo de sustentabilidade, do certificado de sustentabilidade. Já existe um decreto a respeito disso e precisa ser desenvolvido, precisa se conversar a respeito disso, e nós vamos criar, já existe, aliás, a Câmara Técnica, as câmaras técnicas, diversas câmaras técnicas, que o presidente é o Carlos Alexandre. Então, vamos pedir que esse assunto seja levado para a Câmara Técnica e aí vai ser apresentado para vocês já de uma forma, mas está muito cru por enquanto. Já vamos elaborar com os técnicos da prefeitura e vamos apresentar já de uma forma mais próxima da viabilidade. Isso é um assunto. Outra coisa do CEMEIA. Sim, o CEMEIA, que é o material do CEMEIA que estamos mostrando. Só uma questão de ordem, doutora Pia, é óbvio que enquanto não tem a eleição da presidência, a gente ainda está dando andamento na coordenação do trabalho da Câmara Técnica, de forma até bem atenuada,
Porque eu entendo que assim que tiver a nova presidência, a gente tem uma nova configuração lá para a formação da Câmara e todos os conselheiros poderem sim, isso aí. conselheiros novos e tudo mais. Então, assim, eu só estou dando continuidade em algumas coisas que já estavam em andamento sem iniciar nada, em virtude de aguardar esse momento. E daí eu acredito que a gente tem mais pertinência de poder fazer encaminhamento. Sim, isso aí vai continuar, vai ser esses assuntos. As câmaras técnicas, elas foram instituídas na sua presidência exatamente com a finalidade de ser uma coisa permanente, não uma coisa provisória que funcione e deixa de funcionar. Então, vai ser, com certeza, a próxima presidência vai ter que dar continuidade. Se quer ou se não quer, as câmaras técnicas estão aí, elas existem. Se o senhor vai continuar sendo presidente ou vai ser outra pessoa que vai assumir a presidência, já é outro. Sim, depois que a nova presidência do CONDEMA, que nós já temos os 2 candidatos aí presentes, aí nós vamos, vamos voltar a nomear pessoas, lembrando sempre que quem quiser participar das câmaras técnicas não precisa dizer, eu sou desta câmara, estou inscrito nesta câmara, ou não, é aberto, as câmaras técnicas são abertas. A direção, sim, é que a responsabilidade de uma pessoa, que hoje em dia é o Carlos Alexandre, com a próxima presidência pode ser que siga, pode ser que não, mas a presidência, sim, é de uma determinada pessoa. Mas as câmaras técnicas, elas existem e vão continuar existindo, porque elas foram criadas por uma resolução do CONDEMA e já faz parte do CONDEMA. E para vocês que são alguém que seja novo aqui, que não está entendendo o que são essas câmaras técnicas, as câmaras técnicas são assim, tem algum assunto mais específico, quando temos algum assunto mais específico, mas que ainda não está pronto, não está maduro para ser apresentado para o pleno do CONDEMA, ou votado, alguns assuntos têm que ser votados no pleno do CONDEMA, para não perder tempo, fazemos reuniões das câmaras técnicas, onde são discutidos esses assuntos, as pessoas expõem suas ideias e depois isso tudo é trazido para o pleno do CONDEMA. Carlos, achei mais alguma observação a respeito das câmaras técnicas? Cada uma dentro da sua objetividade. Uma é no âmbito do planejamento ambiental, então tudo que estivesse elaborando de política pública passa por... Carlos Alexandre, precisa do microfone. Você pode dar para ele? Porque a fala tem que ser pelo microfone, Carlos Alexandre, para poder aparecer em ata. A de planejamento ambiental, ela incorpora as atividades de suporte, contribuição, averiguação de políticas públicas de planejamento que a Secretaria de Meio Ambiente, até mesmo às vezes a Secretaria de Serviços Públicos ou a Secretaria de Urbanismo e Planejamento trazem e transversalizam sobre a pauta ambiental, e aí a gente traz a nossa contribuição. Se precisa, como por exemplo está trazendo o selo S aqui, é importante a regulamentação, sim, de uma política importante dessa, e que o CONDEMA tem uma resolução específica sobre isso para suportar, inclusive, amparar a legislação existente. E a de licenciamento ambiental, que tem o objetivo exclusivo de acompanhar o sistema de gestão e licenciamento ambiental da administração pública, se ele está eficiente, se as análises estão tendo, de fato, a condução mais adequada, se precisa melhorar alguma coisa do sistema, se há algumas contribuições, etc., ou até mesmo para contemplar pareceres do CONDEMA em questionamentos do licenciamento ambiental que a gente entenda que devam ser levados em consideração em detrimento daquilo que é previsão legal analisada pelo grupo técnico da Prefeitura. Basicamente, são esse o trabalho das duas câmaras técnicas, e seria muito importante que os conselheiros se debruçassem em participar delas de forma ativa, etc., não só na análise lá
de projeto propriamente dito, mas trazendo sugestões de trabalho, etc., né? Esse é o objetivo. Muito obrigada. Vamos partir para o próximo assunto aqui. Recebemos aqui um convite da Prefeitura Municipal de Campinas para a indicação de 2 pessoas, um titular e um suplente, para compor a comissão da Semana de Meio Ambiente 2020, CEMEIA 2020. A Semana do Meio Ambiente é um compromisso da gestão pública municipal com a população de Campinas, firmado por meio da lei municipal tal. Neste ano, a Semana do Meio Ambiente será realizada de 1º a 7 de junho de 2020. Então, precisamos de 2 pessoas, 2 voluntários. Que antes disso você vai ter que pedir inclusão de pauta disso, né? Porque de novo isso está virando a mesma história que foi difundida. Sem a inclusão de pauta, que agora aqui. Isso não é fala na presidência, né? Isso deveria ter pauta para ser votado, definido, enfim. Então, eu estou entendendo que você está pedindo inclusão de pauta para a gente indicar alguém para a comissão. Sim, estou pedindo inclusão de pauta. Que eu acabei de receber esse documento aqui. Só uma questão, só um esclarecimento. Esse ofício, né, chegou para a gente e a gente já havia fechado a pauta da reunião. Mas tem que entrar na próxima, então. Sim. Não, vou pedir, pode até pedir inclusão de pauta nessa. Nessa, para não protelar, porque já tem reuniões marcadas para o dia 10 de março. Né? Então, se deixar para a próxima reunião, que é no final de março, aí o Condema não participa desse evento também. Então, presidente, por gentileza, né, peça a inclusão na pauta desse assunto. Sim, eu estou pedindo nesse momento a inclusão da pauta desse assunto pelas datas, assim, não foi a nossa, não foi uma falha nossa aqui da presidência nem da secretaria, que nós estamos apenas recebendo isso agora. Então, vamos votar solicitando a inclusão de pauta. Quem for favorável à inclusão de pauta, permaneça como está. Contrários, manifestem-se. Abstenções, também não teve. Então, o item está incluído em pauta. Obrigada, professora Emília. Agora precisamos, depois da inclusão em pauta, precisamos de um titular e de um suplente. Quem poderia... Mas acabou a fala da presidência, a gente entrou na votação do dia. Sim, a CEMEIA na Câmara Técnica nós vamos discutir, eu estou adiantando, não estou incluindo na pauta o assunto do certificado de sustentabilidade, que vai ser discutido em uma Câmara Técnica própria, que vocês serão comunicados devidamente a tempo e convidados para participar. E a questão do... Como foi incluído na pauta, né, a indicação desses integrantes do Condema para participar da Semana do Meio Ambiente, né, que é um compromisso da gestão pública ambiental com a população de Campinas, firmado por meio da Lei Municipal 10.450, de 30 de março de 2000. Neste ano, a Semana do Meio Ambiente será realizada do dia 1º ao dia 7 de junho. As reuniões estão previstas para ocorrerem nos dias 10 de março, 31 de março, 14 de abril,
12 de maio, 25 de maio, na Estação Cultura, na Sala do Relógio, das 14 às 17. Depois eu posso enviar essa programação aí para todos. As reuniões são para discutir, né, o formato lá da Semana do Meio Ambiente, a participação do Conselho é importante. Então, neste momento aí, quem quiser participar, a indicação que seria de um titular e um suplente, né, podem se manifestar, por favor. Antônio? Mais alguém? Glauco. Mais alguém tem interesse em participar? Bom, Letícia? Mais alguém? Não? Então, a vaga é para um titular e um suplente. A gente vai precisar eleger aí esses integrantes. Ou, não sei se é possível, doutor André, talvez possa auxiliar, deixar o Antônio, Glauco e a Letícia fazendo parte. Não tem problema. Como são vários dias de reuniões, acho que quanto mais pessoas pode se alternar. Ok, então, a título só de informação de ter participado, quem tiver mais tempo hábil, é interessante ficar de suplente, porque as reuniões normalmente eu participei, várias eu não consegui ir, porque elas são das secretarias e durante o dia, às vezes a gente acaba não conseguindo ir. Então, assim, se é uma pessoa que tem a disponibilidade, né, de poder ir, é importante, porque daí participa efetivamente. Maravilha. Então vamos pôr em votação essa composição Antônio, Letícia e Glauco. Quem vai ficar de titular seria o Antônio e o Glauco de suplente, pode ser Glauco, e a Letícia também? Pode ser assim? Meio suplente era meio suplente, é isso? Olha, então vão agregar bastante, porque os 2 meios que são inteiros. Então, em votação, todo mundo está de acordo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Alguém que está contra, por favor, se manifeste. Abstenções. Então, essa composição já está efetivada. Então, podemos... Próximo item de pauta. Reunião, votação das atas. Todo mundo recebeu as atas? Quem não recebeu, levanta a mão. Receberam. Então, todo mundo recebeu. Então, vamos colocar em votação a ata da reunião extraordinária de 8 de janeiro de 2020. Silvio. Só tem uma correção para você feita. Aqui na ata, só tem uma correção que tem que ser feita, que aquela proposta que foi votada, ela foi apresentada pelo plenário e o plenário aprovou. Estou tentando achar aqui exatamente o ponto onde ela estava, que eu li, depois acabei fechando aqui, mas no ponto que fala da proposta que foi votada, ela foi uma proposta de plenário. Várias pessoas participaram da elaboração daquela proposta final, inclusive alguém pediu aqui que fosse colocada na tela lá. Olha, foi na tela, aí um falou, e acabou compondo
a proposta. Só essa observação aqui que parece que foi... eu não estou conseguindo achar aqui essa letra miudinha aí, não. Mas é uma... Oi, vicente-secretário. Carlos, você viu aí ou não? É só no ponto em que ela vai para plenário. Apresentou que vai para plenário, que foi votada, ela foi uma proposta de plenário, ou seja, acho que é importante. Oriundo do plenário. Oriundo do plenário, foi votada e aprovada. Olha lá, a presidência da mesa, com base no princípio democrático, submeteu a proposta ao pleno duas propostas. Na verdade, a proposta que foi aprovada, ela foi referendada pelo plenário com indicação de várias contribuições do próprio plenário, que acabou indicando a proposta. Só essa observação e obrigado. Maravilha, Silvio, obrigado. Só dizendo também que foi a presidente que enviou, né? Tá a dúvida só. Posso dar uma sugestão de redação? Nessa linha do conselheiro Silvio, a presidência da mesa, ouvido as contribuições dos conselheiros presentes, vírgula, com base no princípio democrático, vírgula, submeter ao pleno das propostas que foram colocadas. Dá para corrigir já? Maravilha. Não dá. A gente não vai conseguir corrigir agora, nesse momento ali, por conta que está no PDF. Mas a gente anota aqui essa alteração e submete a ata agora, a aprovação com essa alteração. Essa né? alteração, está já alterado com essa alteração. Então, todos aprovam a ata com a alteração. Alguém é contra? Abstenções? Abstenção da Jane, que estava de férias. Sim. De 8 de janeiro. Depois nós temos mais a ata de 22 de janeiro de 2020. 22 de janeiro de 2020. Alguém tem alguma observação? Todos receberam? Alguém tem alguma observação? Em discussão? Tem alguma discussão? Então, a ata pode ser aprovada conforme está. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria saber se os representantes dos titulares Secop estão presentes, porque a Bican e o CIESP, que são os suplentes, estão, e daí, se for o caso, nós votaríamos se eles não estiverem presentes. Secov não está sim. presente. Sim, Quem que é Como o su- titular? São dois titulares. Sinduscom, né? Também não? Então nós votamos, só para estar em ata. Aí vocês são 2 votos. Sim. Então, aprovada a ata, por unanimidade. Bom, agora vamos para o próximo item de pauta, que é a apresentação e votação do resultado da análise das inscrições das chapas pela Comissão Eleitoral, edital 002 de 2020. Então, temos 2 chapas novas. As 2 estão muito interessantes do meu ponto de vista. Que eu gostaria até que o Não, eu gostaria que se levantassem os para serem conhecidos, a Maria Helena, o Douglas e o Maria Helena, o Plínio, né? Da Conexão para a Agenda Campinas 2030. Acho que ele está falando. Ele está fora.
E a chapa Renovação com Transparência, Douglas Vargas e Rodolfo Schmidt. Então, muito obrigada, já conhecemos. Agora, as chapas têm, além de um nome, já tem rostos. Rostos conhecidos. E, então, a análise das inscrições foi feita a reunião. E, sim, por favor, como eu não participei, não sou da comissão eleitoral, eu não participei, vou passar a palavra para o Carlos para ele apresentar. Então, de acordo com o deliberado pelo Conselho, né, a comissão eleitoral se reuniu no dia 17 de fevereiro, a gente encaminhou por e-mail esse resultado, né, todos receberam, todos tomaram ciência das chapas que foram deferidas pela comissão eleitoral. E estiveram presentes lá, né, o Dr. Matheus Mitraldi Júnior, da Prefeitura, Secretaria de Assuntos Jurídicos, a professora Emília Wanda, da Unicamp, e o Silvio José Marques, do Sindipetro, para analisar as inscrições, né, e foram analisadas a inscrição da chapa Conexão para a Agenda Campinas 2030, concorrendo à vaga da presidência Maria Helena Novaes Rodrigues, da Associação de Educação do Homem de Amanhã, concorrendo à vaga de vice-presidente desta chapa Plínio Echer Júnior, e a outra inscrição da chapa Renovação com Transparência, concorrendo à vaga da presidência Douglas Vargas, do Cresce, e concorrendo à vaga de vice-presidente Rodolfo Schmidt, da Associação dos Proprietários, a PROAPA, né? Da APA de Campinas, a PROAPA. E conforme foi deliberado pelo Conselho, né, na reformulação do edital, aquele primeiro edital apresentado, a gente acatou a deliberação do Conselho no sentido de estender o edital, dar mais prazo para a inscrição, para a análise das inscrições e passar a deliberação para o Conselho em relação ao deferimento ou indeferimento das chapas, através de uma resolução. Isso ficou previsto no edital aprovado pelo Conselho em reunião. E no cronograma do edital, justamente o dia de hoje, né, 19/2, a gente deixou lá previsto a deliberação do Conselho em relação às inscrições das chapas que foram analisadas e deferidas pela Comissão Eleitoral. Tá? A gente trouxe as inscrições, foi um formulário simples, igual da outra vez, né, com o nome do representante da entidade, a vaga que quer concorrer, o atestado lá de antecedentes criminais. Foram os documentos que foram analisados aí pela comissão designada pelo Conselho. As inscrições estão aqui à disposição, se alguém quiser ir lá olhar. E para esse momento a gente reservou a deliberação do Conselho em relação a esse deferimento da Comissão Eleitoral. Tá? Então acho que precisa submeter a votação, né? Sim, vamos submeter a o deferimento das chapas individualmente. Chapas. Tá? Então, em decorrência dessa deliberação, né, a gente elaborou uma minuta de resolução que a gente encaminhou também previamente para o Conselho, ajudar no texto ali, alguma coisa assim. E pelo visto todos receberam, estão de acordo. Deixa eu só colocar aqui o nome das chapas. bom, então vamos colocar em votação a chapa Conexão para a Agenda Campinas 2030. Concorrendo à vaga da presidência, Maria Helena Novaes Rodrigues, da AEDH, concorrendo à vaga de vice-presidente Plínio Echer Júnior, do Secov. Essa chapa está aprovada pelo Pleno. Alguma
Alguma abstenção? Alguém se coloca contra? Ninguém. Então, está aprovada por unanimidade. E outra chapa, renovação com transparência, concorrendo à vaga da presidência Douglas Vargas, do CRES, e concorrendo à vaga de vice-presidente Rodolfo Schmidt, do APROAPA. Essa chapa também está aprovada pelo Pleno. Alguém contra? Alguma abstenção? Então, está aprovada por unanimidade também. Então, as duas chapas foram aprovadas. Então, agora nós temos que colocar em votação a resolução a votação dessa resolução aí, de aprovação dessas chapas. Todo mundo é favorável? Alguma abstenção? Alguém é contra? Então, todo mundo favorável. Então, já está aprovada. Agora nós vamos passar para o próximo item de pauta, que é a indicação de conselheiros titular e suplente para compor o Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, Fundif. Na última reunião, já foi levantado isso dos conselheiros do Fundif, só que não estava incluído no item de pauta, e, além disso, vocês não sabiam, os conselheiros aqui presentes não tinham muita ideia do que é o Fundif. E, então, vocês receberam a correspondência falando exatamente, explicando o que é o Fundif, qual a sua finalidade, a lei do Fundif, a importância do Fundif. Então, eu gostaria de saber quem que gostaria de se candidatar para o Fundif. Então, temos várias inscrições. E eu vou convidar, Carlos Alexandre. Sim, é um titular e um suplente, mas como temos vários candidatos... Giovanni, o Amoroso, mais alguém? Amoroso, titular ou suplente? Tanto faz. Sim. E o Giovanni. Eu gostaria que, para que fique justo, para que os conselheiros possam votar, eu gostaria que cada um dos candidatos se apresentasse as suas propostas. Começando pelo primeiro que se anotou, foi o Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, pode falar daí mesmo. A importância, na verdade, é participar seja eu ou qualquer outro conselheiro. Porque o que ocorre mesmo é que toda vez que a gente tem uma demanda aqui de ocupação de espaços, os conselheiros querem participar, mas depois, não por má fé ou má vontade deles, mas pela circunstância de disponibilidade de tempo, ele não poder ir nas reuniões, e é fundamental, assim como no PROAMB a gente tem lá esse tempo que a doutora, por exemplo, esteve lá, ela esteve fielmente em todas as reuniões, e a gente tem voto lá, a gente tem uma participação importante. A gente saber o que está acontecendo exatamente com a questão dos recursos, né? Então,
Então, assim, eu me coloco à disposição pela experiência aqui no Conselho, por participar e por querer estar acompanhando, em detrimento dos colegas que queiram fazer parte também. Não é uma questão fechada. Se vocês falarem que vocês têm condições de dedicar tempo e estar lá de fato para fazer um trabalho, eu não me oponho a abrir o espaço para vocês estarem lá. A única coisa é isso, né? Eu me disponho a ir e vou. E a gente tem a experiência da gestão do Condema aqui, que contribui para algumas situações. Isso não é prerrogativa negativa a nenhum dos outros candidatos. Então, eu estou colocando o meu nome porque normalmente não tem muita gente. Mas fica a critério dos senhores conselheiros do Pleno aí, levar em consideração a nossa participação esse tempo todo aí, e eu quero colocar um olhar sobre o PROAMB e sobre o Fundif aí, de forma a contribuir, inclusive, para que esses fundos possam direcionar recursos de maneira mais clara, mais organizada, e principalmente que os recursos dos fundos estejam disponibilizados pela Secretaria de Finanças, né? Porque fica uma situação bem difícil a gente não ter a disponibilidade do recurso para que os projetos possam ter continuidade. Então a gente vem aqui, faz a crítica, e eu aproveito a oportunidade da fala, senhora presidente, porque assim, não é uma questão personalizada nem política aqui, é política pública. A própria Secretaria do Verde, agora se coloquem no lugar deles. Como que o gestor da pasta e a equipe técnica vai ficar metendo o pé na porta do prefeito? Quem tem que meter o pé na porta do prefeito somos nós aqui do Conselho, somos nós que deliberamos o recurso, nós que vamos questionar a aplicação da lei. É esse o sentido. Vocês estão dispostos a fazer um trabalho com olhar republicano, naturalmente, com todo o respeito, né, toda a regra de convívio, isso é importante, mas a gente fazer um trabalho, de fato, nesses dois fundos. Essa é a minha condição. Obrigado, senhora presidente.